Afinal de contas, qual tem sido o sentido do seu trabalho? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero dar os parabéns a todos vocês que têm dedicado a vida ao trabalho e têm sido um exemplo, não só para as pessoas que estão ao seu lado, mas para a família, para todos os outros, com o sentido do trabalho. E é justamente sobre este tema que quero trabalhar com vocês. Hoje quero pegar a palavra que está no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo de 11 a 18. Diz assim: Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e as dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas e tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir e escutarão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida e eu a dou por mim mesmo. Eu tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que eu recebi do meu Pai. Palavra da salvação. É interessante que hoje temos a palavra do bom pastor, tem a palavra específica também para São José Operário, na qual nós colocamos como referência, mas a palavra pode nos dizer muito, porque nós estamos falando aqui do pastor, do cuidado com as suas ovelhas. E aqui há um trabalho, ou seja, o pastor que trabalha justamente em prol da sua ovelha. E temos uma coisa muito bonita. Muitos de nós vão encontrar na própria profissão, no próprio trabalho, uma vocação. Em que sentido que eu estou dizendo vocação? No sentido que encontram ali um chamado, ou seja, percebem que tem um gosto, um prazer e que atrás deste trabalho há um sentido que vai muito além daquele que é financeiro, ou seja, um sentido, um propósito que você percebe que aquilo está conduzindo as pessoas a algo melhor, a um sentido maior, e você percebe o quanto isso é bom. Ou seja, se eu sou ali um professor e eu tenho uma vocação a isso, ou seja, é muito mais do que eu recebo, por sinal, muitos professores ainda no Brasil recebem mal, muito mais do que o dinheiro, o prazer de ensinar, de dar uma boa educação, de conduzir as pessoas ao conhecimento de uma verdade, é muito bonito. A pessoa sente aquilo como um chamado, ou até defender como uma outra pessoa perante as injustiças, como um advogado, ou até mesmo ajudar as pessoas a construir algo, uma edificação, algo que melhore a vida das pessoas. Você pode perceber isso dentro de um chamado à engenharia, e aí nós podemos entrar em todas as áreas aonde se tem um sentido profundo de um cuidado, de um zelo. O que nós temos é que muitas vezes nós nos tornamos mercenários. O nosso trabalho é um trabalho somente por recursos, um trabalho apenas buscando o dinheiro, e o dinheiro passa. E é esse o sentido que muitas pessoas vão deixando justamente a sua vida ser conduzida, e com isso a verdadeira vida vai se perdendo. Então, precisamos ter isso. Além disso, há o sentido justamente da vida. Muitos vão trabalhar justamente com o cuidado com os filhos. Às vezes não estão naquilo que eles sentem como vocação. Às vezes é pessoas que queriam ajudar ali sendo um assistente social, sendo um advogado, mas não conseguiu, não achou um emprego, não conseguiu aquele caminho, tem que trabalhar em coisas que para ele não tem muitas vezes mais sentido, mas precisa do recurso para sobreviver e para cuidar. Mas, se esse recurso é apenas uma preocupação, esse trabalho só é uma preocupação consigo, isso gera um vazio de sentido. Porque quanto mais nós alimentamos a nós mesmos, mais esse desejo de, vamos dizer assim, de possuir vai crescendo e chega a um ponto que não pode ser alimentado.
Por isso, que o teu trabalho seja justamente o trabalho do Pai. Eu faço de Jesus aquilo que o Pai faz. O Pai trabalha, por isso eu também trabalho, vai dizer o próprio Senhor. Ou seja, eu vejo o Pai trabalhar, eu vejo aquilo que o Pai está colocando na minha vida, aquilo que Ele está providenciando, e eu trabalho, porque eu não sou mercenário, eu sou um pastor. E há ainda pessoas, mesmo com um trabalho, mesmo até sentindo uma vocação, a um cuidado dentro do seu trabalho, vão sentir que precisam trabalhar na vinha do Senhor. Vão sentir que precisam dedicar. Eu não falo aqui de freiras ou de padres, falo de leigos que estão dedicando a sua vida. Quantas deles eu conheço que dedicam a vida de tudo aquilo que sobra de tempinho para cuidar de outras pessoas, para cuidar da presença de Deus. Por isso, Deus está chamando operários, está chamando pessoas para justamente trabalhar num sentido profundo. É uma pena que muitas vezes nós temos perdido a direção do caminho que Deus tem nos chamado e temos nos tornado, muitas vezes, no próprio trabalho, alguém que trabalha por dinheiro. E aí, trabalhar por dinheiro é uma vida que começa a ter um sentido muito menor daquilo que Deus está propondo para você. Por isso, deixe para lá tudo aquilo que é sem sentido. Tiramos da nossa vida tudo aquilo que é mercenário e sejamos também, como o próprio Cristo, um bom pastor. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.